Quem foi Judas? O discípulo que traiu Jesus. Judas nasceu e cresceu numa região árida, onde o poderoso rei Davi aprendeu a ser o mais excelente pastor de Israel. Judas Iscariotes recebeu seu sobrenome do pai e poderia se referir ao lugar onde ele cresceu. Esse zeloso de coração forte, natural de Queriote, na Judéia. Independentemente de Judas ser ou não um desses extremistas, seu histórico sugeria que ele buscava um Messias para restaurar a liberdade de Israel. Como filho da tribo de Judá, criado no coração da Judéia e ostentando o honroso nome Judas, poderia haver um judeu mais leal em todo o Israel. Escolher companheiros para nos acompanhar quando iniciamos várias jornadas pode ser bastante desafiador, pois mesmo sendo uma decisão crucial, sabemos que ela ainda pode trazer dor, traição e arrependimentos. Jesus não ficou isento disso, pois teve que escolher com oração seus amigos mais próximos e os discípulos a quem ensinaria os caminhos de seu Pai. E Jesus chamou a si os seus 12 discípulos, e deu-lhes poder e autoridade sobre espíritos imundos para expulsá-los e curar todo tipo de doença e toda enfermidade. Mateus 10, verso 1. Assim, esses 12 homens foram convocados para a obra que estava por vir, e como qualquer convite, cada um tinha a opção de aceitar ou rejeitar o convite de Jesus. A Bíblia mostra que todos aceitaram esse privilégio de caminhar de perto com o Messias, incluindo Judas Iscariotes. Então, por que ele assumiu essa responsabilidade de ficar ao lado do Mestre apenas para traí-lo significativamente? É necessário conhecer as ações de Judas e entender por que ele chegou tão longe. Como discípulo, Judas frequentemente saía com os outros discípulos para realizar as tarefas do Mestre e também retornava com resultados destacados, assim como todos os outros. Ele dizia a eles: "A colheita é abundante, pois há muitos que precisam ouvir as boas novas da salvação, mas os trabalhadores, aqueles disponíveis para proclamar a mensagem da salvação, são poucos. Portanto, peçam com fé ao Senhor da colheita, que envie trabalhadores para a sua colheita. Vão, eu os envio como cordeiros no meio de lobos." Lucas 10, versos 2 e 3. Você poderia até classificar Judas como uma ovelha que o bom pastor Jesus conduz, porque ele ouvia e obedecia às instruções. Como o bom pastor, Jesus deu-lhes instruções a seguir e mostrou a responsabilidade a cada momento. Tudo o que os discípulos tinham que fazer era ouvir o pastor e obter resultados extraordinários. A palavra de Deus não menciona rebelião ou preguiça em Judas, sempre que havia trabalho a ser feito, pessoas a servir e curas a dispensar no lugar de Jesus. Portanto, Judas era trabalhador e dedicado. No entanto, precisamos estar conscientes de pequenas armadilhas que podem surgir para distrair e desviar-nos, especialmente quando tudo parece estar indo bem. Na metade deste serviço apaixonado, Judas Iscariotes mudou, porque seu coração agora estava voltado para sua própria agenda e não para o propósito do Mestre. Judas e os outros voltaram com um bom testemunho que deveria tê-lo impulsionado a ver mais pessoas traduzidas das trevas para a luz, mas seu coração foi corrompido pela ganância e ele buscou realizar seus desejos egoístas. Provavelmente piorou quando foram atribuídas a ele tarefas adicionais que envolviam dinheiro. Além de sua função como discípulo e um dos que espalhariam as boas novas do reino, Judas também se tornou o contador de toda a equipe. Ele provavelmente entendia de números, como avaliar coisas, e o valor de itens, e o que sua troca valeria em diferentes mercados. Lembre-se de como ele era conhecedor quando a mulher com um perfume, chamada Maria, derramou o conteúdo de sua caixa de alabastro nos pés do Senhor Jesus. 6 dias antes da festa da Páscoa, Jesus veio a Betânia, onde Lázaro estava, que havia morrido e que ele havia ressuscitado dentre os mortos. Fizeram-lhe ali uma ceia. Marta servia
e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, muito caro, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que o traía, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 denários e não se deu aos pobres? João 12, versos 1 ao 5. Judas foi quem avaliou seu valor em 300 denários, equivalentes a milhares de dólares pelos padrões de hoje. Alguns dizem que é o salário de um trabalhador por um ano. Além disso, trabalhar de perto com Jesus significava que ele precisava entender orçamento e planejamento, porque em certo momento tiveram que alimentar uma multidão de mais de 4.000 homens, mulheres e crianças. Todos contavam com as habilidades financeiras de Judas para que as coisas ocorressem sem problemas. Mas porque seu coração não estava no lugar certo, ele se tornou um ladrão e se apropriou das economias. Provavelmente, ele começou mudando os registros para que os outros não percebessem. Mas ele mal sabia que essa ganância o levaria a um ponto onde seu mal seria difícil de esconder. Esse homem era ganancioso e descrito como ladrão, porque pegou o que não lhe foi dado. Se ele estivesse em extrema necessidade, provavelmente teria a opção de pedir ajuda a seus companheiros ou a Jesus, mas escolheu roubar e esconder isso. Esse homem caminhou com o Senhor por algum tempo, ouvindo seus avisos contra a ganância e como ela poderia levar à destruição de uma pessoa, mas caiu no mesmo pecado e até traiu seu Senhor. Ele ouviu o ensinamento do tolo rico e ganancioso, mas não aplicou o que aprendeu com isso. Por diversas razões, Judas se recusou a levar esses ensinamentos a sério. Ele preferia a satisfação instantânea que o dinheiro proporciona, em vez de um relacionamento próspero com Deus. Então, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os principais sacerdotes e disse: que me dareis, e eu vô-lo entregarei. E eles lhe pesaram 30 moedas de prata. E desde então, Judas buscava uma oportunidade para traí-lo. Mateus 26, versos 14 e 15. É uma vergonha que um homem com um tremendo chamado apostólico tenha caído. Aquele que gerenciou e manipulou tanto dinheiro por mais de 3 anos como contador do Senhor e de seus discípulos, vendeu seu mestre por 30 moedas de prata, o que equivale a menos de $200 hoje. Será que ele realmente precisava tanto do dinheiro? Ou a tentação de ter um pouco a mais para gastar o dominou? Se você tem o privilégio de estar em um lugar ou posição onde os segredos do comércio são bem conhecidos por você, você pode ser confiável com essa informação? Você pode ser confiável com o que Deus colocou em suas mãos hoje? Você é leal e fiel? Você é responsável consigo mesmo e com os outros? Judas não se questionou com tais perguntas. Então o diabo o viu como uma ferramenta perfeita. Mesmo quando teve a oportunidade final de mudar, ele não a aproveitou. Chegada a tarde, Jesus estava à mesa com os 12 discípulos, e enquanto comiam disse: em verdade vos digo que um de vós me trairá. Profundamente entristecidos, começaram um por um a perguntar-lhe: por acaso sou eu, Senhor? Em resposta, Jesus disse: aquele que mete a mão comigo no prato é o que vai me trair. O Filho do Homem vai, conforme está escrito a seu respeito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Seria melhor para ele se não tivesse nascido. E Judas, o traidor, perguntou: por acaso sou eu, Rabino? Jesus lhe respondeu: tu mesmo o disseste. Mateus 26, versos 20 ao 25. Se a ganância não tivesse consumido seu coração, ele teria parado nessa ceia. As palavras do Senhor deveriam tê-lo detido, mas seus ouvidos foram ensurdecidos pelo poder da ganância e pela luxúria pelo dinheiro. Então ele procurou uma oportunidade para trair aquele que o amava. Após sua grande traição, Judas começou a sentir remorso, os últimos minutos de Judas.
No relato de Mateus, Judas foi visto pela última vez traindo Jesus no Getsêmani. Judas provavelmente acompanhou Jesus e a guarda do templo até o palácio de Caifás, onde permaneceu durante o julgamento judaico. O remorso de Judas, Mateus 27, versos 1 ao 4. Logo pela manhã, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo fizeram planos sobre como executar Jesus. Então o amarraram, o levaram e o entregaram a Pilatos, o governador. Quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus estava condenado, ele foi tomado por remorso e devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos. Pequei, ele disse, pois traí sangue inocente. Apenas Mateus registra o remorso de Judas e a tentativa de rejeitar o dinheiro do sangue. Embora Lucas registre um relato paralelo da morte em Atos 1, versos 16 ao 19. Irmãos, era necessário que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi a respeito de Judas, que se tornou guia daqueles que prenderam Jesus. Pois ele foi contado entre nós e recebeu a sua parte neste ministério. Agora, este homem adquiriu um campo com o preço de sua maldade, e caindo de cabeça para baixo, rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E isso ficou conhecido por todos os moradores de Jerusalém. Como resultado, aquele campo foi chamado de Aceldama, na língua deles, que significa campo de sangue. Mateus expressa a profundidade do remorso de Judas, mas tem o cuidado de não implicar que Judas se arrependeu de seu pecado. A palavra para remorso é distinta da palavra para arrependimento. Arrependimento refere-se a uma mudança de coração em geral ou em relação a um pecado específico, enquanto remorso refere-se aos sentimentos de arrependimento. Os termos podem se sobrepor, porque uma pessoa que se arrepende e escolhe um padrão de comportamento diferente também frequentemente experimentará arrependimento. No entanto, o termo remorso neste contexto indica que a culpa de Judas produz um ato de restituição, mas não um verdadeiro arrependimento. Judas admite que pecou ao trair sangue inocente e que a enormidade de sua traição pesa muito em sua consciência. Se ele realmente tivesse se arrependido de seu padrão de rebelião, teria sentido a necessidade de buscar o perdão de Deus por seu pecado. Em vez disso, ele se volta para os principais sacerdotes e anciãos, que são igualmente responsáveis pela morte de Jesus. Infelizmente, até mesmo seus corações se endureceram ainda mais do que o de Judas. Judas tenta devolver as 30 moedas de prata que recebeu ao planejar a traição, mas mesmo que ele jogue o dinheiro do sangue no templo, não consegue se absolver do pecado. Mateus 26, versos 14 e 15. Judas Iscariotes era um dos 12 seguidores. Ele foi aos líderes religiosos dos judeus. Ele disse: "Quanto vocês me pagarão se eu entregar Jesus a vocês?" Eles prometeram pagar a ele 30 moedas de prata. Então Judas jogou o dinheiro no templo e saiu. Depois foi embora e se enforcou. Judas então se foi e se enforcou. Esta é a única instância desse tipo de morte mencionada no Novo Testamento. Ele tirou a própria vida. Esse tipo de morte era considerado moralmente errado pelo judaísmo rabínico, pois era uma rebelião contra Deus, que criou a vida e é o único que pode escolher tirá-la. A igreja primitiva também considerava esse tipo de morte como assassinato de si mesmo, e portanto proibido pelo sexto mandamento. Judas estava sob o controle do próprio diabo. Lucas 22, verso 3. Então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, sendo do número dos 12. Ele escolheu esse tipo de morte para escapar do horror diário de enfrentar suas ações, pelas quais não se arrependeria. Depois que Judas sai, os principais sacerdotes recolhem as moedas e declaram: "É contra a lei colocar isso no tesouro porque é dinheiro de sangue", com base no princípio encontrado em Levítico. A consciência de Judas finalmente o alcançou, então ele rejeitou o dinheiro. Ainda assim,
Em vez de se arrepender e pedir perdão, como Pedro fez depois de negar Jesus, ele escolheu se enforcar. Judas era sem dúvida habilidoso, mas tinha um coração enganado e uma atitude gananciosa. A maneira mais fácil de evitar o erro e o pecado de Judas é recusar-se a fazer coisas com um motivo oculto no coração. Devemos, ao invés disso, escolher dar o nosso melhor a cada tarefa que Deus colocou diante de nós. O que quer que você faça, seja qual for a sua tarefa, faça-o de coração como para o Senhor, e não para os homens. Colossenses 3, verso 23. Nunca devemos esquecer que Deus quer que tenhamos sempre a atitude certa para com as pessoas e a tarefa que nos foi confiada. Judas Iscariotes se foi agora e não pode mudar o mal que fez, ou consertar os corações que machucou, nem pode se desculpar por sua traição, mas você pode porque ainda está aqui e tem o que Judas não tem mais, que é tempo. Se você traiu, agiu pelas costas ou machucou alguém, você pode pedir ao Senhor que o ajude a fazer as coisas certas hoje. Em conclusão, a história de Judas Iscariotes é uma narrativa trágica de traição, remorso e um fim sombrio. Seu papel como discípulo de Jesus, que posteriormente se voltou contra o Mestre, destaca os perigos da ganância, da falta de arrependimento e da escolha de um caminho sombrio. Enquanto Judas optou por encerrar sua própria vida em desespero, a narrativa nos instiga a refletir sobre a importância de escolhas conscientes, arrependimento genuíno e a busca pela reconciliação. Que possamos aprender com essa história e, em nossas próprias jornadas, escolher o caminho da lealdade, da honestidade e do arrependimento, reconhecendo a oportunidade de segundas chances que Deus nos oferece. Deus seja conosco.